Fala pessoal, hoje a gente vai apresentar para você um pouquinho para vocês conhecerem essa ferramenta que ainda é inovadora no mercado. É um conceito bem bacana, é o nosso circuito teste. Hoje a gente vai falar especificamente de uma placa, por exemplo, do Arla da Denox 2.0, Volvo e Iveco, que utiliza esse tipo de placa. Lembrando que a ferramenta não é uma ferramenta específica para a placa de Arla. Você pode aplicar em diversas placas, qualquer modelo de placa de circuito eletrônico. Basicamente a gente tem aqui, vou desligar ele para vocês conhecer um pouquinho do equipamento. Eu tenho botões laterais aqui que vai fazer a minha chave geral, iniciar o meu voltímetro e amperímetro, o display vai acender. Eu tenho um potenciômetro lateral para quem faz reparação em veículos de ciclo Otto, 12 volts. Beleza, quem faz motores a diesel 24 volts, então ela é uma ferramenta versátil que atende tanto 24 quanto 12. Eu tenho na outra lateral o display que vai ligar aqui o meu osciloscópio. Eu tenho botões nas laterais para setar ajustes do osciloscópio. Eu tenho teclas para mim setar a voltagem, frequência, DUT, volts por divisão, tudo nessa tela aqui do osciloscópio. Desse lado aqui eu tenho também uma interface interessantíssima, que é o nosso circuito teste para curto especificamente. Então, uma vez que eu tenho uma fonte aqui dentro, eu tenho um sistema que vai proteger tanto o equipamento quanto a minha placa. Às vezes eu posso ter uma placa em curto e posso danificá-la ainda mais ao ponto de não dar mais reparo. Então a gente vai trabalhar em cima do teste de curto. E eu tô aqui, então já fiz as ligações básicas que sempre você vai acabar utilizando, que são, ela já vem marcada, linha 30, linha 15 e o meu GND ou negativo. Então eu vou fazer a ligação de seja qualquer que seja a placa. Você vai basicamente energizá-la pelo 30, pelo 15. Então por hora eu não tenho consumo nessa placa, porque eu não setei o botão para acionar o pós-chave para que a placa tenha consumo. Eu vou fazer isso agora. A LED vai ficar acesa âmbar aqui quando ela me tem um indicativo que eu tenho então o pós-chave ligado. Eu tenho um outro sinalizador aqui. Toda vez que eu tiver um curto-circuito, eu vou ter essa outra lâmpada, uma iluminação acesa. Isso me indica que essa placa está em curto e ela consome todo o curto e protege então tanto a placa quanto o equipamento. Vou acionar então a chave aqui para fazer o pós-chave. A gente não vai ver que a fonte, a corrente vai ser desarmada. A gente vai ter aqui um consumo em ampere alto. É uma coisa bem interessante desse equipamento, que ela trabalha com uma precisão muito legal, e esse é o objetivo. Vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, uma vez que eu tenho o consumo em miliampere, essa divisão é interessante. Quando eu tenho uma fonte muito grande, eu não consigo enxergar essa outra escala aqui. Ela vai me dar aí às vezes 0,1 apenas, uma fonte de 20, 30 ampere. E isso é um indicativo muito interessante. Toda vez que uma placa dessa, por exemplo, isso é uma informação minha, banco de dados, que cada um vai desenvolver o seu banco de dados e trabalhar em cima dessa corrente em miliampere. Então, nesse caso especificamente, quando eu encontro em torno de 13 a 15 miliampere constante, isso já é um forte indicativo que a placa está ok. A maioria dessas placas, às vezes, ela dá um start inicial e não sustenta essa corrente. Em torno de 5 segundos ela desarma e não volta. São problemas. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né, lá no display do osciloscópio, como que é prático. Você uma ferramenta que ela liga na tomada, bivolt 110 ou 220. Então qualquer bancada você fácil consegue colocar esse kit, né? A gente vem e acompanha também um outro dispositivo aqui, um outro kit, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre ele, que é para verificar placas que necessitam de acionamento por relé, e não igual a essa aqui, que já recebe um pós-chave direto.
Então são placas que no circuito há necessidade de excitação de um relé. Então eu vou lá colocar aqui no pino de comunicação CAN. Então um osciloscópio bem simples de você trabalhar o sinal para quem está começando, principalmente tem dificuldade de osciloscópio. É uma ferramenta bem versátil, bem simples de estar utilizando. Então eu tenho CAN alta e CAN baixa, é bem visível, eu consigo ver. A RAI, ela se opõe, né, uma para cima e outra para baixo, e a gente vê funcionando. Tem alguns pontos de sinal que eu vou mapear para verificar se o sinal dessa placa está funcionando. Então uma vez que eu tenho uma placa 100%, eu consigo mapear, eu vou fazendo fotos e documentando essas informações, e eu consigo então validar. Eu consigo tirar uma foto da minha curva que está aparecendo no meu osciloscópio e consigo tirar uma foto da onde eu estou pegando esse ponto de medição, e aí eu sei que essa curva é referente a esse ponto de medição e a minha placa está boa. Com esse parâmetro na mão eu consigo replicar para qualquer outra placa, né? Desde que o meu equipamento me fornece uma precisão de corrente e uma padronização de sinal. Então, sempre que eu tiver essa padronização de sinal, eu consigo replicar essa mesma forma de onda para qualquer uma das placas que eu tenho, é isso? Perfeitamente, Cleiton. O objetivo é esse. Existem outros equipamentos no mercado bem parecido, com conceito, porém ela trabalha com sinais e curvas para você mapear, porém ela é desenergizada. Então cada ponto desse na placa você vai colocar essa ferramenta, ela vai te dar ondas, curvas, características do componente. Porém, se eu tiver algum componente com uma fuga, eu não consigo detectar, uma vez que esse conjunto, esse kit do circuito teste, você consegue trabalhar com ela energizada. É bem simples, é bem tranquilo, e a galera vai começando a adquirir um banco de dados que você vai montando, porque a fonte que está aqui dentro ela tem uma baixa corrente. Então a precisão, quem já fez curso com a gente referente a essas placas, a gente já viu como fica fácil de reparar esse tipo de placa usando essa técnica. Isso é para qualquer modelo de placa, não só de Arla, seja ela de D13, FR, PLD, seja um circuito impresso, a ferramenta é bem funcional. Pessoal, conforme eu havia falado para vocês, que isso aqui é muito interessante, eu vou provocar um curto-circuito aqui bem no bocal. Se fosse uma placa convencional, 24 volts aqui, é bem provável que eu iria queimar a placa. E essa informação de standby que a gente tem aqui, quando eu desligo, quando essa corrente em torno de 13 mA aqui, eu vou fazer o curto-circuito, e aí vocês vão verificar que ela vai consumir o curto-circuito e a minha corrente aqui vai aumentar. Vou pedir para a câmera ficar bem focada em cima, vocês vão verificar que até vai faiscar aqui o curto-circuito. Então fechei um curto, a lâmpada se acendeu, a corrente e a placa está íntegra e continua funcionando. Então é muito funcional essa parte do curto-circuito, e previne tanto a integridade da placa quanto do operador, para que às vezes um capacitor, esses eletrolíticos, geralmente quando acontece que estiver em curto, ele pode espirrar aí e pode machucar o operador. E também às vezes você está fazendo um reparo numa placa muito rara, por exemplo, esse tipo de placa é uma placa do Manta GX. Esse módulo na concessionária hoje está em torno de quase 30 mil reais. Digamos que você vai pegar uma placa dessa para começar a fazer o reparo. Essa é uma placa que está completamente queimada, houve um curto, e você pode trabalhar, começar os testes para que tire o curto dela dessa forma. Você vai verificando os componentes, vai tirando aí até você detectar onde está o curto. Então muito interessante, né, Clóvis? Porque você ocasionou um curto, e esse curto ele não foi consumido danificando a placa, o circuito. Ele é consumido pelo aparelho
protegendo o circuito, né? Então é uma forma de segurança e também uma análise preliminar com módulo fechado, né? Como a gente até comentou na live que a gente estava, que a gente fizemos aí para demonstrar para vocês, que você, numa análise preliminar, você pode verificar antecipadamente se essa placa está em curto, para poder já ter um diagnóstico e já poder falar alguma coisa para o cliente, ou ainda, né, incitá-lo para saber se você pode ou não abrir o módulo, dependendo do tipo de problema que está apresentando, não é isso? Perfeitamente. Hoje, antes de fazer qualquer teste em qualquer módulo, o primeiro teste nosso inicial aqui é verificar se o circuito não está em curto. Aí, após esse teste, eu vou verificar, eu vou colocar outros equipamentos para leitura e gravação, Transdata, AutoVey, esse tipo de ferramentas que são altamente, valor agregado altíssimo, né? Então, eu coloco uma placa em curto, posso queimar aí meu AutoVey, meu Transdata, ferramentas de acima de R$40 mil. E esse conjunto com um valor agregado muito interessante, bem acessível, a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Toda a bancada do meu reparador hoje tem um equipamento desse. Então, a gente tem 5 reparadores, um equipamento por bancada, custo-benefício é excelente, funciona bem e nos salva de prejuízo futuro. Fala galera, conforme a gente está anunciando aí o circuito de teste, já falamos do teste curto, agora nós vamos falar da parte do teste curto com modelos de centrais, por exemplo, exemplificando aqui, esse aqui é um módulo que utiliza na Denoxtronic 1.0 Scania, DAF e MAN, e ele precisa, para você ter o start, então no esquema elétrico você vai encontrar lá dentro da Denox um relé, e ela que vai fazer o acionamento. É um tipo de placa, se eu ligar positivo, negativo e pós-chave, ela não vai entrar em funcionamento, há necessidade então de umas novas ligações, e a gente tem aqui, acompanha também no kit essa outra interface para fazer ligações, por exemplo, nesse tipo de módulo, tá? Porém, se você tiver uma placa, por exemplo, de Renault Master, que utiliza também para você fazer o start, um relé, né, convencional, é tranquilo, essa interface é capaz de acionar o módulo, fazer então que ele entre em funcionamento para você prosseguir nos testes conforme a gente mostrou do circuito de teste, beleza? Então, só para entender, aqui está escrito que a gente vai mudar depois essa grafia, né, que estava só voltado a placas, reparos de placa de bomba de ar, e vai deixar isso aberto para qualquer tipo de módulo. Perfeito. Que possa ser acionado via interface de relé, tá? Porque isso é um ponto que vai te facilitar a fazer esse teste sem precisar abrir o módulo, um teste preliminar, sem precisar abrir o módulo, e já te dando um diagnóstico inicial, que é a função aqui, vamos dizer, uma função geral da ferramenta, que é te dar análises preliminares com segurança e confiabilidade tanto para o módulo quanto para quem está realizando o teste, né? Então, um dos grandes problemas dos nossos amigos mecânicos é muitas das vezes você recebe uma coisa e às vezes ela tá com uma pequena avaria, e aí na hora que você vai fazer o teste você agrava essa avaria, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então essa ferramenta foi desenvolvida com uma dessas finalidades, ou seja, minimizar o seu risco na hora de realizar um teste, te dar segurança para fazer testes e diminuir o seu risco de aumentar ainda mais um problema de um cliente, de um veículo, de um mecânico, né? Exatamente, perfeitamente. Então essa ferramenta, ela esse módulozinho que é auxiliar que vem junto, tá? Incluída todo o pacote, é uma interface de relé, né, para realizar um teste a módulos que são comandados via relé. É uma característica do sistema, não é a ferramenta que determina. Sim. Então, se o sistema, né, seja, eu dei um exemplo, por exemplo, de um módulo de Arla, e dei um exemplo de uma van, a Renault Master, que ela utiliza o relé como pós-chave. Existem, por exemplo, vários carros da linha Ciclo-Otto, né, que também a ferramenta é bem versátil, dá para você trabalhar nas duas pontas, aí, tanto em 24 quanto 12, e ela vai fazer a mesma função. Há necessidade de ter lá então uma interface semelhante a essa para você fazer o start, para colocar em funcionamento um módulo que precise ser acionado via relé. Beleza, então
resumindo, nós temos aqui a interface de análise que vem acoplado um osciloscópio, que o aterramento já é dado pela alimentação, então você não precisa ter duas mãos, não precisa puxar um cabinho para conectar na outra ponta do osciloscópio, você não precisa fazer nada. Você vai ter simplesmente uma ponta para ir pinçando as informações que você precisa, porque o aterramento já está vindo, né, do equipamento, do próprio circuito que está alimentado com o circuito fechado. Então isso vai facilitar, vai te dar as curvas no osciloscópio com uma precisão maior e com uma segurança maior, porque você vai estar interfaceado por um teste, né, uma segurança de curto aqui, que quando se essa placa estiver em curto ou for gerado um curto durante a manutenção, que pode acontecer também, aqui a gente tem até outros vídeos mostrando, eu provoquei um curto-circuito. Exato. E mostrando que a placa continuou com o mesmo consumo, ok, não afetou nem a placa, nem o equipamento, continua funcionando normalmente. Exato, olha só, vou até dar um exemplo aqui, né? Já aconteceu comigo várias vezes isso. Você alimentou, você fez testes com a placa desalimentada muitas das vezes, né? E aí você está trabalhando com a desalimentada e fala, agora eu vou alimentar para poder pegar mais informações, para pegar mais testes, até realmente, como você comentou, correntes de fuga, né, componentes que já estão ali chegando no seu limite de funcionamento, né, estão estafados ali, então, saturados até, e aí você pega o seu osciloscópio e começa ali a pensar, de repente você escapa um pino e fecha um curto. Acontece. A placa vai fechar esse curto e às vezes você danifica. Né? Nem estava danificado e você danifica porque você ali escorregou, você criou mais um problema para você mesmo, você escorregou ali com ela alimentada e fechou um curto. Isso não aconteceria se você tivesse essa ferramenta. Por quê? Porque o equipamento é feito para absorver esse curto e proteger o circuito, né? Então não aconteceria. E a prioridade, na verdade, é a parte de fonte. A parte de fonte que vai estar sendo energizada, então o equipamento consegue absorver esse curto da fonte, tá? Por exemplo, às vezes num cristal ou num processador, esse erro de operação pode acontecer, às vezes não é garantido na parte de cristal e processador que esse curto seja absorvido, porque a gente está falando da parte de fonte, tá? Sim. Então isso é bem importante ressaltar. Mas hoje, eu vou dar um exemplo muito comum, a gente vai pinar o módulo e às vezes pinou errado, não percebeu na correria, ligou o pós-chave, estava errado. Às vezes você torrou um módulo que talvez era só um teste, estava bom, você ia ler para fazer uma potência, e agora? Então, até mesmo para você fazer alguns testes iniciais na placa, corre esse risco. Então, de você uma ligação errada, usando esse equipamento, mesmo que você ligue errado, o equipamento vai absorver esse curto, essa interface, e vai te proteger aí que você faça besteira, vamos dizer assim. Então é muito funcional, Perfeito, que interessante, Costas, que interessante. Então, vamos só retificar o que eu falei. Então, se eu tiver na parte de fonte, isso Perfeito. Com certeza vai ser absorvido. Agora, vamos supor que eu alimentei, vou medir ali na parte de controle. Aí a ferramenta já não está diretamente conectada para conseguir absorver esse curto. De repente esse curto pode acontecer na parte de controle, na parte de comando, né? Exatamente. Aí você tem que tomar os seus devidos cuidados ali. Mas obviamente o interessante é você pegar os pontos de medição, né? Principalmente você vai na parte de controle, que é onde você quer comunicação, você quer sinal de osciloscópio, você quer PWM, você quer sinal de memória, você quer sinal de clock, você quer qualquer um dos sinais que estão ali concentrados dentro dessa placa, e aí você vai pegando esses pontos de medição, tira a foto da curva, né, que o equipamento tem essa repetibilidade da mesma corrente, da mesma tensão que vai estar sendo aplicada ao módulo, tira a foto da curva, tira a foto do ponto de medição e vai começar a gerar o seu banco de dados, tá? Não quer dizer que daqui a pouco vai virar produto, daqui a pouco o pessoal vai começar a vender banco de dados, porque se você tem a ferramenta, e aí todo mundo, você vai ter a mesma informação com uma repetibilidade em qualquer lugar, porque o cara tem a mesma ferramenta. Nos testes, nos cursos de reparo de placa de ar, a gente tem usado, e o pessoal, alguns já adquiriram a ferramenta e viram justamente isso, a facilidade te dá na hora da reparação, até mesmo aqueles que estão iniciando acharam muito prático, porque te facilita, uma vez que você mapeou esses pontos, você não precisa de 1 GB de teste
tão elaborada, porque você vai mapear esses sinais vitais na placa e aí você consegue, com esse pré-diagnóstico, dizer se a placa está boa ou ruim. Praticamente você testa ali 90% do circuito em bancada, sem mesmo ter colocado ela para fazer teste de dosagem e tal. É bem funcional. Então, é um equipamento para auxiliar no reparo de todos os módulos e com toda a segurança que você precisa, gente. A C-Solution está com exclusividade de fornecimento dessa ferramenta, então você pode entrar em contato com a gente e solicitar. Te garanto que os valores é bem menos do que vocês estão pensando. É uma ferramenta com um custo muito acessível e muito interessante para você, mecânico, que quer entrar até nessa parte de módulo com um risco menor, e para você que já tem experiência, você que quer reduzir aí os seus problemas de operação, que às vezes você tem funcionários e você não quer ter muito risco com esses funcionários, essa ferramenta vai ser muito aqui. Existe multímetro mais caro que esse kit. Olha aí, pessoal, olha aí, tá vendo? O negócio tá legal. Então, não perca, essa daqui é uma oportunidade única para você adquirir uma ferramenta que vai te auxiliar na reparação de módulo, seja ele qual for. Legal, pessoal? Um abraço. Valeu, abraço, até a próxima.